eu já tratei o aprimoramento da força como uma fase específica do programa de treinamento. Ou seja, eu dediquei fases específicas ao aprimoramento da força. Então, imagina, eu treinava uma semana, 2 semanas, com intensidade elevada, 3 a 5 repetições máximas, séries em exercícios multiarticulares, e na época, isso aí em 2016, 2015, 2016, 17, até 18, talvez. Na época, eu conduzia as séries até a falha, mas eu criava aquelas semanas, eu era muito apegado ao conceito de periodização, a periodização, né, emprestada, né, do esporte para a sala de musculação, algo que eu já não, hoje eu já não simpatizo muito com essa ideia, de trazer de forma direta conceitos da periodização para a musculação. Mas na época eu me valia de períodos específicos dedicados ao aprimoramento da força. E era a semana inteira trabalhando daquela forma, com aquela combinação de variáveis. Porque na minha cabeça eu queria criar uma base, ou seja, um desenvolvimento da força prévio, para entrar com estímulos, digamos que mais voltados ou mais harmônicos com respostas hipertróficas, ou mais propícios à obtenção de respostas ou hipertrofia muscular. Obviamente, eu era norteado principalmente pelas diretrizes do Colégio Americano, e nós tínhamos ali, inclusive, zonas de repetições máximas para cada desfecho pretendido. Hoje, eu já não reservo atenção a essa necessidade de dedicar períodos específicos do programa ao aprimoramento da força muscular. Porque entendo que o aprimoramento da força muscular pode ser trabalhado e diluído ao longo de um programa de treinamento, inclusive de atletas. Ou seja, eu posso trabalhar em um determinado momento da sessão, via de regra no início da sessão, eu posso dedicar algum tempo, alguma tarefa, algum estímulo, algum exercício a essa proposta de desenvolvimento da força. Quer um exemplo? Imagina que você vai treinar hoje para ênfase em membros inferiores. Está investindo, vamos falar dessa forma, está investindo no melhoramento, no aprimoramento, desenvolvimento da força, no exercício de agachamento livre. Ok. Eu posso perfeitamente me valer de um método, usar o agachamento como o primeiro exercício da sessão, obviamente após toda a preparação, e a preparação vai variar de treinador para treinador, alguns vão incluir alongamentos, outros não, alguns vão incluir manobras de automassagens, outros não, alguns vão incluir aquecimento geral, outros não. Alguns tão somente vão para o aquecimento específico, outros vão incluir mobilidade ou exercícios de mobilidade, enfim. Após as preparações, eu vou para o agachamento e nele realizo um protocolo, um método voltado naquele momento da sessão para o aprimoramento da força. Então, o que eu quero naquele momento da sessão, no agachamento livre, para aquele estímulo, é buscar a melhor combinação de variáveis que conduza esse praticante a melhores resultados atinentes ao aumento da força. O objetivo está muito claro. Lembremos, eu fazia isso ao longo de períodos, mas eu posso fazer isso em um momento da sessão. Mesmo que, após o cumprimento daquele protocolo, daquela fase, repita-se, voltada, dedicada ao desenvolvimento da força, eu dê continuidade à sessão, conduzindo outros estímulos bem diferentes daquele no que tange a combinação de variáveis. Intensidade empregada, repetições realizadas, intervalo de repouso, velocidade de execução. Ou seja, na mesma sessão, do bom professor, na mesma sessão, eu posso trabalhar força, posso trabalhar, aspas, hipertrofia. Estou usando esses termos para ser mais didático. Quando eu vou para um trabalho específico de hipertrofia, e na pós-graduação em Bodybuilding Coach, nós não podemos nos afastar da hipertrofia como desfecho, aí o olhar tem que ser
ainda mais criterioso. Por quê? Porque quando eu falo sobre hipertrofia muscular, vem aquela discussão de desenvolver regiões específicas, desenvolver detalhes, ou seja, às vezes um músculo em relação a outro. Ah, poxa, você está aqui com. Não há harmonia entre vasto lateral e vasto medial. Não há harmonia entre quadríceps e glúteo máximo. Eu não vejo harmonia entre glúteo máximo e adutor magno. O adutor magno está se destacando diante do glúteo máximo. Nós precisamos dar ou fazer um trabalho, conduzir um trabalho específico para tentar equilibrar a deltoide, que não está acompanhando membros superiores, ou seja, esse volume de membros superiores em relação ao deltoide ou vice-versa. Então, quando eu falo sobre hipertrofia, professores, aí eu vou partir para a arte. É quase um Davi de Michelangelo, vocês me entendem? Eu preciso ir no detalhe. E como nós não somos Michelangelo e não estamos esculpindo o nosso Davi, eis que temos ali algumas informações dispersas na literatura para nortear as nossas prescrições. Onde quero chegar? Eu não ousaria classificar, julgar a variação proposta por um treinador, porque da mesma forma que os métodos foram idealizados e desprovidos na sua origem de referencial teórico, no sentido de respaldá-los, e esse não era o interesse de quem criou, as variações de exercícios, pensando em hipertrofia, na verdade, diante da ausência de evidências científicas, nós teríamos mais motivos para buscá-las do que propriamente para evitá-las. Ou seja, se alguém disser assim, mas não há evidência em torno dessa variação de exercícios, beleza. Ainda assim, se eu encontro uma lógica, uma coerência biomecânica, vou aplicá-la. Porque se nós formos, se vocês, treinadores, atletas, optarem por aguardar as evidências científicas, me perdoem, a gente pode encerrar a aula hoje, ou pode encerrar a aula desde já, porque nós não temos o que discutir praticamente. Tudo bem? Eu acho que ficou muito claro para vocês. Então, quando falamos sobre hipertrofia, aí sim vem um processo de lapidação. De lapidação. E esse processo de lapidação, professores, atentem para o que eu vou falar. Esse processo de lapidação é indivíduo dependente. Não dá para trazer linhas gerais no sentido de dizer, olha, coloca essa elevação lateral no cabo, uma polia mais alta para gerar um torque maior ao final da adução do ombro para opor resistência externa a um comprimento deltoide mais longo, visando aqui feixes acromiais, que você vai resolver o problema do seu atleta. Não dá para afirmar, embora haja uma lógica nessa proposta. Uma lógica biomecânica. Tudo bem? Então, as variações, às vezes a gente fala sobre variações de exercícios, aí se depara com o atleta executando um determinado ajuste para aquela variação. Ora, eu, um modesto professor, observo aquela variação e tento entender o que o atleta está buscando como estímulo. Porque, professores, pode ser algo que eu ainda não enxerguei. E eu preciso saber. Vou ler a pergunta do Fabiano. Faço hoje meu treino de agachamento e aquecimento e progressão de carga. Quando chego, cargas próximas a 80%. Faço um bloco de 5 repetições, mesmo tendo reserva. Então, vou subindo cargas até chegar ao topo de uma série com 3 máximas. Após séries mais voltadas para a força, diminuo. Ainda assim, uma boa carga para séries de 8 a 15 repetições, eventualmente usando isometria e variação. É isso, Fabiano. Você acabou de descrever uma estratégia de treinamento que absolutamente factível e pode ser executada. Ou seja, você visou aqui trabalhar em maior intensidade, e quando trabalha em maior intensidade visando força, olha a lógica das combinações de variáveis. Lembra do exemplo que eu dei no passado? Que conduzia semanas para 3 a 5 repetições máximas? Ora, hoje eu não conduziria esses estímulos para falha muscular. Não mais. Por quê? Porque a falha se mostrou, digamos que, inútil, usar um termo talvez seja forte, mas a falha se mostrou pouco útil para o aprimoramento da força, para não dizer
inútil, ou seja, não trouxe um benefício adicional, quando visa o aprimoramento da força. Ora, se a falha não me traz benefício adicional, a falha muscular como variável da prescrição, que o é, falha muscular é uma variável da prescrição. Eu posso conduzir uma série até a falha ou não, evitar a falha. Se a falha, se a falha não me trouxe benefício adicional, por que eu vou acrescentar, para aumento da força, por que eu vou acrescentá-la nas minhas séries dedicadas ao aprimoramento da força? E entende que a todo tempo nós estamos, digamos que, buscando a melhor combinação, encadeamento das variáveis para obter e nos aproximarmos dos resultados almejados. Há um trabalho publicado até pelo nosso grupo, trabalho do Douglas, lá da Católica, que fala sobre periodização ondulatória. É bom a leitura desse trabalho, eu até recomendo a leitura desse trabalho, se o Ícaro tiver aí fácil, quiser disponibilizar. Caso contrário, eu posso fazer a busca e disponibilizar para você, Ícaro, no intervalo. Mas a falha, perdão, a inclusão da falha neste específico objetivo, por isso que eu coloquei ali, qual é o objetivo daquele estímulo? Pensa comigo. Por que eu vou incluir no primeiro exercício um rest pause, no segundo um drop set, no terceiro um GVT, no quarto um 3-7 e vou fechar com SST? Por quê? Eu preciso perguntar por quê. Não, porque eu quero extrair o máximo estresse fisiológico. Não, professores. O método é a cereja do bolo. O método não é algo para ser utilizado de forma indiscriminada e aleatória. Que objetivo eu quero aqui? Poxa, o meu atleta apresenta necessidade de desenvolver reto femoral. O reto femoral não acompanha volume de vastos, embora saiba para a população geral, explicando para a população geral. Ah, o reto femoral corresponde a 15% da área de secção transversal do quadríceps. Beleza, mas para o meu atleta, eu preciso dar atenção àquela cabeça de quadríceps. Aí vou lá numa cadeira extensora, aplico método e técnica. O que seria o método? Ora, posso aplicar um método correspondente a um drop set, a um rest pause. Mas eu também posso aplicar técnica, variar o ângulo de flexão de quadril, lembram? Método e técnica. Por quê? Porque eu estou tentando extrair o máximo estresse fisiológico no exercício que tende a favorecer a hipertrofia de reto femoral, que é uma região de interesse para o meu atleta. E ainda ali, eu estou buscando variações, ou seja, técnicas, no sentido de trazer algum benefício adicional, algum estresse adicional ao mesmo músculo que quero priorizar, a mesma cabeça do quadríceps, que nesse exemplo é o reto femoral. Utilizei métodos e utilizei técnicas. Eu acho que ficou clara a diferença que quero propor didaticamente entre métodos e técnicas. Sim, professores? Vou até puxar um slidezinho aqui para quebrar o gelo desse. Isso aqui, ó. Isso aqui. Quadríceps. Quando comparo as quatro cabeças, cadeira extensora tende a priorizar ou tende a beneficiar a hipertrofia de reto femoral em relação aos vastos. Porém, eu recebi a seguinte pergunta já, é, inclusive de um atleta. Professor, eu devo contabilizar a cadeira extensora no meu volume ou como estímulo para vastos? Sim, com certeza. A cadeira extensora é um exercício que implica demanda altíssima sobre vastos. Muito obrigado, Ícaro. Altíssima sobre vastos. Porém, nós temos ali o trabalho do EMA e colaboradores de 2013, o trabalho do professor Tiago Mata, colaboradores de 2017. Dois trabalhos que mostram, olha, a cadeira extensora ensejou a hipertrofia das quatro cabeças, porém, essa hipertrofia foi mais evidenciada no músculo reto femoral. A partir dessas evidências, a partir desses achados, passou-se a disseminar que a cadeira extensora é um exercício estratégico para o músculo reto femoral, mas também o é para os vastos. Então, foi até uma resposta de caixa de perguntas nessa semana. Eu postei nos meus stories. Deve ser contabilizada uma série, sim, para vastos. Como deve ser contabilizada uma série para reto femoral.
uma série para as quatro cabeças do quadríceps. Algo que eu já não consideraria no agachamento, por exemplo. No agachamento, eu não considero uma série para o músculo reto femoral. Imagina que o reto femoral é exatamente a região que você quer priorizar naquele praticante. Ora, agachou, leg press, hack press. Você talvez não tenha obtido um estímulo como poderia obter para este reto femoral. Amplitude total parcial. Já vamos entrar na discussão dos métodos, e uma das discussões, assim, aliás, um dos métodos consignados no livro do Belmiro é repetições parciais. Mas aqui eu já vou adiantar. Estou com a imagem. Uma coisa é falar em amplitude parcial aqui, ó. Isso aqui é amplitude parcial, sim? Amplitude parcial. Então, imagina, 45 graus, extensão total. 45 graus, extensão total. Parcial. Mas isso aqui também é amplitude parcial. Flexão total, meia extensão. Fabiano, eu entendo que não há relevância, aliás, não há diferença relevante para hipertrofia de quadríceps. Eu costumo muito mais dizer, busca uma condição em que o seu praticante relata maior afinidade. Tudo bem? O que você vai ter com a dorsiflexão? Na extensão total de joelho, o gastrocnêmio, em tese, tracionará esse fêmur posteriormente, porque as duas cabeças de gastrocnêmio estão inseridas acima dos côndilos do fêmur. Então, quando você estende o joelho com o tornozelo mantido em flexão, há uma tração de gastrocnêmio sobre essa região posterior do fêmur. Então, em tese, com a flexão de tornozelo, você consegue maior estabilidade para a própria extensão de joelho. Agora, daí a afirmar que a flexão de tornozelo preservada ensejará maior hipertrofia ao final do quadríceps, eu já não arriscaria. Ficou claro, Fabio? Se eu falar alguma coisa, por exemplo, trouxe essa ilustração do gastrocnêmio. Se você não conseguir visualizar, pode pedir pelo chat. E atenção, esse módulo pertence a vocês, tudo bem? Estamos aqui em um grupo que busca aprimorar conhecimento e elevar o nível das discussões. Nesse sentido, toda e qualquer intervenção será bem-vinda. Fechou? Então, de repente, professor, não estou entendendo, não estou visualizando essa inserção que você está falando de gastrocnêmio acima dos côndilos do fêmur. Poderia ilustrar? Eu abro o boneco, ilustro e faço isso com muito prazer. Voltando, isso aqui é amplitude parcial, mas isso aqui é amplitude parcial. Isso aqui é amplitude total. Pode, Samuel, pode. A ponto de comprometer a extensão total de joelho. É possível. Mas você entende que eu não tenho condição de afirmar que essa preservação de tornozelo em extensão ou flexão favorecerá de alguma forma ou interferirá na hipertrofia de quadríceps. Isso aqui é amplitude total. Aí, o que nós aprendemos na formação? Hipertrofia muscular, prioridade, amplitude total. Vocês já ouviram essa frase? Amplitude total de movimento. Só que a literatura vem nos apresentando, olha, uma realidade é falar de amplitude parcial em comprimento curto. Ou seja, perceba que quando eu saio de meia flexão para extensão total, meia flexão de joelho para extensão total, eu estou levando o quadríceps ou estimulando o quadríceps em uma amplitude que implica comprimentos mais curtos, pelo menos quando comparada com essa aqui, ó. Aqui, quando eu flexiono totalmente e não estendo totalmente, eu também estou trabalhando em amplitude parcial, porém, estimulando o quadríceps em comprimento mais longo quando comparado com aquele primeiro exemplo. E na amplitude total,
eu estou levando lá no comprimento mais curto e lá no comprimento mais longo possível para o exercício. O que a literatura está nos dizendo? Aos poucos. Quando você trabalha em amplitude parcial, porém levando o músculo a comprimento longo, essa providência pode não só não gerar prejuízo para a hipertrofia, mas pode ser semelhante em termos de resultado à execução da amplitude total. Essa é a primeira proposição. Então, em linhas gerais, amplitude parcial, quando você estimula o músculo em comprimento mais longo, pode ser igual à execução do exercício em amplitude total, para fins de hipertrofia muscular. E em alguns trabalhos, a amplitude parcial em comprimento longo mostra superioridade em relação à amplitude total. Mas a amplitude parcial em comprimento mais curto é, para fins de hipertrofia, a pior das estratégias. Ou seja, resumidamente, vamos voltar àquela fala própria da graduação. Hipertrofia muscular, amplitude total de movimento. Calma. Amplitude total de movimento comparada com que amplitude parcial? Amplitude parcial em comprimento longo ou amplitude parcial em comprimento muscular curto? Professores, confirmem para mim. Ficou clara essa ideia de estimular o músculo em comprimento mais longo, mais curto? Por que eu estou perguntando isso? Muitas vezes eu recebo, me deparo com a seguinte dúvida. Professor, eu não entendo quando você diz estimular o músculo em comprimento longo. Vou esclarecer esse exemplo para vocês. Se você tiver dúvida sobre o que é o estímulo ao músculo em comprimento longo, pense em qualquer músculo, primeiramente. Pensa numa estratégia de alongamento para esse músculo. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo, Diogão. Perfeito. Pensa em qualquer músculo. Agora pensa em uma estratégia de alongamento para esse músculo. Pensaram? Ok. Faz um retrato desse alongamento e tenta simular um exercício equivalente a esse alongamento, ou seja, um exercício no qual você vai levar o músculo a esse mesmo comprimento e ali opor uma resistência externa. Então, vou citar outro exemplo, como muito bem solicitou o professor Diogo. Amplitude parcial, extensão de cotovelo. Deixa eu ver se tem alguma extensão de cotovelo aqui. Acho que vou ter um aqui. Vamos lá. Imagina, Diogo, eu estou aqui, estou aqui. Então, imagina que eu vou flexionar de 90 para cima. Cotovelo, 90 para cima. 90 para cima. Mas agora eu vou flexionar de 90 para baixo. E só volto até 90. Beleza? Só volto até aqui, viu? Daqui para cá. Daqui para cá. Eu estou te dando exemplo de duas condições de amplitude parcial. Extensão de cotovelo. Mas nessa daqui, ó, perceba, a cabeça longa é a extensora do ombro. O ombro está em flexão. E a cabeça longa é extensora de cotovelo. O cotovelo é levado à flexão. Então, quanto mais flexiona o cotovelo a partir desse ombro flexionado, mais alongo a cabeça longa do tríceps braquial. Então, uma coisa é trabalhar daqui para cá, e algo totalmente diferente é trabalhar daqui para cá. Esse exemplo aqui também. Posso trabalhar. Vocês perceberam que, vamos pensar essa ideia de amplitude parcial e comprimento longo. O que é mais comum na sala de musculação? Sejamos honestos, pelo menos na minha cidade, eu posso falar. É mais comum essa amplitude aqui, ó. Perdão. Ou essa aqui.
A primeira ou a segunda? Qual é a mais comum? Muito obrigado, Ícaro. A segunda, Jefferson, é a mais comum? É porque você, Jefferson, trabalha numa academia de campeões. A primeira é bem mais comum. O cara, o cara ele coloca a última placa, ele vai aqui, ó. Metade, estende. Metade, estende. Metade, estende. E aqui, ele negligencia a flexão de cotovelo. Ah, eu tenho uma verdadeira, eu tenho quase um toque. Fico olhando o cara na extensão de cotovelo, é que eu não me meto no treino de ninguém. Mas dá vontade de dizer, irmão, reduz isso aí pela metade e flexiona o cotovelo no máximo que você puder. Muito bem, Diogo. No agachamento é muito comum. Você vai encher de carga e vai dispensar amplitude, na qual pode levar o músculo a comprimento longo. Entenderam a diferença de amplitude parcial e total? É menos comum, né, Diogo? De baixo para o meio. É mais comum aumentar a carga e descer meio que paralelo. Voltar aquela cadeira extensora. Aí vem as outras. Seria boa usar parcial depois da falha? Sim. E aí, essa parcial, talvez, Wando, que você se refere, é a parcial em comprimento curto, não é isso mesmo? Que é a amplitude parcial registrada no livro Belmiro. Quem está apresentando essa diferenciação sou eu agora. Ou seja, você pode muito bem iniciar uma série, amplitudes parciais em comprimento longo, e depois seguir para amplitude total. É perfeitamente possível. Ou não? Eu posso parcializar a amplitude aqui em comprimento curto, perdão, em comprimento longo, e depois seguir para amplitude total. Um outro exemplo é o que o Vando trouxe. Amplitude parcial. Imagina, estou no leg press. Descendo o máximo, começou a falhar, amplitudes parciais em menor comprimento. Ou seja, do meio para cima. É exatamente a amplitude parcial a qual Belmiro se refere no livro. Então, eu posso começar com amplitudes parciais em comprimento muscular mais longo, que em tese vão gerar maior estresse, e à medida que for falhando para aquela amplitude parcial em comprimento longo, eu vou ganhando amplitude total. E ao final eu poderia, inclusive, dar sequência com amplitude parcial em comprimento curto. Esses exemplos é tão somente para que vocês entendam a diferença entre estimular o músculo em comprimento mais longo e estimular o músculo em comprimento mais curto. Ficou claro? Fábio? Não. Quando eu falo em estimular o músculo em comprimento longo, é a máxima amplitude obtida, que você pode obter, alongando ativamente aquele músculo. Exemplo, algumas pessoas descem no stiff e simplesmente executam um movimento. O stiff, na verdade, é um alongamento dinâmico de músculos extensores de quadril. Então, é preciso haver uma condução da fase excêntrica. Nesse sentido, Fábio, quando eu estou estendendo o cotovelo, o retorno da flexão de cotovelo é sustentado pela ação de tríceps. Inclusive, um comando que eu uso muito no dia a dia, quando eu estou acompanhando alguém em um treino, é o seguinte: olha, imagina que você está produzindo um movimento oposto. Ou seja, numa extensão de cotovelo, na fase excêntrica, imagina que você está querendo estender.
Enquanto o cotovelo é flexionado, você está querendo produzir extensão. Entende a lógica, Fábio? Porque eu quero levar um alongamento ativo. Nem todo praticante que executa a nórdica reversa está alongando ativamente o quadríceps. O cara pode estar lá simplesmente se jogando para trás e você olha de longe, vê o movimento caracterizado pela nórdica reversa. Mas ele não está levando, de fato, o quadríceps a alongamento ativo. Qual o recurso que eu utilizo? Chuta o solo ao descer. Chuta o solo ao descer. O que é o chuta o solo ao descer? Enquanto executa a fase excêntrica, mantém a produção de tensão pelos extensores de joelho. Entende a lógica, Fábio? Então, é um comprimento longo, mas perceba, e é boa a sua indagação, porque você concorda que eu estou aqui? Imagina que eu estou no francês, beleza? Aí eu vou, desço a carga, desço. Mas você concorda que lá no final, se eu quiser até relaxar um pouco mais, ou seja, diminuir a tensão muscular pela sustentação de estruturas passivas, eu posso obter um descanso, mesmo em comprimento longo? Posso. É isso que eu não quero. A realização do ponto zero, quando a gente está ali conduzindo o ponto zero, é bem interessante em alguns exercícios, você vai ter ali uma sustentação de estruturas passivas. Na realização do ponto zero, o cara está lá, eu digo, ponto zero. Aí ele está. O francês é um excelente exemplo. Ponto zero, cara, beleza, estou tranquilo aqui. Não, filho. Alonga dinamicamente, alonga. O ponto zero, por exemplo, o ponto zero ao final. Imagina que eu estou na extensão isolada do cotovelo. O ponto zero ao final da flexão é caracterizado pela produção de tensão em extensão. Só que, como não há movimento, você está em isometria. Essa fala parece algo. Ah, professor, mas isso é lógico. Não, não é tão lógico. Você vai se deparar com um praticante que, ao alongar dinamicamente o músculo, ele vai buscar um repouso em estruturas passivas. É isso, Leonardo. A literatura usa essa expressão, alongamento ativo do músculo. Eu preciso manter o músculo sob tensão enquanto ele é levado a alongamento. Essa é a produção da ação excêntrica. Deixa eu me ler as outras perguntas. É uma boa providência, Fabiano. Você pode, por exemplo, usar amplitudes parciais em comprimento mais curto. Imagina, um meio supino, do meio para cima, em cargas maiores, séries preparatórias. Depois, aquecer com amplitude total, cargas menores. E ir para a série de trabalho. Ou seja, eu não vejo algo, digamos que, contraproducente nessa providência. Agora, você usar amplitude parcial como regra em comprimentos musculares mais curtos, o que eu quis diferenciar para vocês é, uma coisa é falarmos sobre amplitude parcial em comprimento curto e comparar com amplitude total. Aí não tem, digamos que a amplitude parcial em comprimento curto vai apresentar desvantagem para a hipertrofia. Mas quando eu falo em amplitude parcial em comprimento longo, o jogo vira. Inclusive tem aquele trabalho do Ítalo Cassiano da extensão de tornozelo isolada. Cabeça lateral avaliada e cabeça medial. E a amplitude parcial comprimento longo, ou seja, do meio para baixo, alongando panturrilha, né, ensejou vantagem para hipertrofia de cabeça lateral do gastrocnêmio em relação à amplitude total. Boa, Barbosa, e exatamente. Lennon, exatamente.
O, o exemplo da passada, o exemplo da passada, muita gente questiona. Ora, professor, essa intermitência da passada é ruim porque existem breves intervalos que impedem a obtenção de estresse fisiológico elevado. Vamos executar uma passada juntos? Eu quero encontrar esse intervalo ao qual os colegas se referem. Imagina uma passada com teto baixo. Na época do karatê era assim, teto baixo. Se subisse, levava uma bambuzada. Naquela época podia, hoje já, se você der uma bambuzada no aluno, acabou sua vida. Mas naquela época era assim. Fazia deslocamento em base, fazia também, né, o professor Fábio? Então você não podia, existia um teto baixo imaginário, sim? E você não podia subir no deslocamento, ou seja, era um deslocamento sempre baixo. E não há intermitência da passada, não há repouso. A turma diz assim, não, porque há repouso, o cara vai lá em cima, dá uma descansada, aí passado. Aí sobe, descansa, passado. Embora entenda que o exercício, embora entenda que o exercício ah, não é talvez dos mais estratégicos para apostarmos as nossas séries de trabalho nele, é uma estratégia interessante, porque se nós buscamos ali um aumento do estresse metabólico, por exemplo, experimenta realizar leg press, passada cadeira extensora, passada leg press, passada cadeira extensora. E aí nós teremos, imagina, algo que é proposto de forma aleatória, mas dois exercícios complementares, enquanto estímulos ou variações biomecânicas, e uma passada para evitar recuperação e aumentar o estresse metabólico, trabalhando um e outro em menores cargas. Se alguém me perguntar, não, mas o meu load vai cair. Sim, mais uma vez, eu vou progredir na combinação do método. Ou seja, ao longo do tempo eu vou progredir naquela estratégia, naquela combinação, como se um novo exercício fosse. Ah, só para não deixar de falar, esse slide não fazia parte da aula, eu só trouxe para falar de amplitude parcial. Não, né, sem mudança relevante, Marcelo. Você vai ter somente a possibilidade de sustentar mais carga em um ou em outro. E aí eu consideraria o, o relato do praticante. Mas, por exemplo, já usei muito. Estava aqui no afundo, barra entre as pernas, tudo bem? Um afundo, uma variação de afundo que eu gosto bastante. Então, por exemplo, a aluna chegava à falha com a direita à frente. Ela soltava a barra, e aí eu entregava duas anilhas, e ela realizava um número X de passadas. Exemplo, 10 passos à frente. Qual era a intenção? Ali, dessa variação de afundo, deixa eu ver se tem aqui fácil. Só fechar aqui esse slide, professor. Esse trabalho ainda não foi publicado, mas agora vai. Ainda não foi publicado, está em pré-print, ou seja, não houve revisão por pares e ulterior publicação. Mas ele mostra vantagem para hipertrofia de reto femoral, em decorrência dessa variação, ou seja, essa atenuação do ângulo de flexão do quadril. Aí alguém fala assim, foi até motivo de chacota, né, no Instagram. Instagram tudo é motivo de chacota. Se vocês fizerem um trabalho sério, vai ser alvo de chacota. Na verdade, se você estiver disposto a fazer algo sério, um trabalho que chama a atenção da comunidade, se prepare para críticas, professores. Eu vi uma preocupação elevada de atletas com as críticas, impressionante o quanto esse essa geração está sendo contaminada pelas críticas, pela agressividade, enfim. Mas vamos em frente. Aqui eu tenho um trabalho, ele foi alvo
de brincadeiras, enfim, galhofas das redes sociais, inclusive por profissionais de movimento. Mas o que ele mostra? Ora, uma atenuação do ângulo de flexão do quadril apresentou vantagem para a hipertrofia do músculo reto femoral, nas duas posições avaliadas. Quando eu fiz o post desse pré-print, um seguidor questionou, professor, eu não entendi bem. Agora, eu só vou executar a cadeira extensora nessa posição. Aí eu acessei o perfil dele, era um praticante recreacional, não era da área, e a minha resposta, olha, continua fazendo o que você está fazendo. Tudo certo. Porque você vai obter, sim, hipertrofia muscular significativa para reto femoral e para vastos. Agora, o que essa informação me traz de utilidade? Opa, lembremos, quando eu trabalho com atleta, eu não devo descartar a pertinência de uma técnica como essa. Eu preciso ter a ferramenta na minha caixa. Se eu vou usá-la ou não, aí a realidade é outra. Ah, professor, quando eu posicionei a minha atleta nessa condição, ela relata desconforto para a execução da cadeira extensora. Existem outros métodos, outros meios, outras técnicas para contemplar músculo reto femoral? Existem. Essa é apenas uma ferramenta. Mas, sob a ótica da biomecânica, é coerente a variação? Sim, é. Porque eu tenho o reto femoral biarticular e quando manipulo o ângulo de flexão do quadril, consequentemente, estimulo esse mesmo reto femoral em uma condição de comprimento um pouco diferente, um pouco mais longa, algo que pode se reverter em benefício adicional para a hipertrofia deste músculo. Vocês entendem a lógica, professores? De sair do discurso apaixonado, me preocupa essa tendência de querer excluir ferramentas ao invés de olhar, enxergar, discutir o lado positivo dos exercícios e variações. Se vocês pararem para observar, parece que dá muito mais repercussão negar a utilidade do exercício. Imagina, eu quero, digamos que, aspas, viralizar. Coloco um post com a capa e o seguinte anúncio. O agachamento é um péssimo exercício para você. Ora, vai chamar a atenção. Por quê? Eu estou batendo em um exercício que faz parte da rotina de treino de diversos praticantes que frequentam a sala de musculação. E aí as pessoas parecem que estão muito mais preocupadas em enxergar o copo meio vazio do que o copo meio cheio. Ou seja, posso extrair um benefício útil desse exercício, ou um benefício desse exercício, dessa variação? Posso. Vou utilizá-la via de regra? Talvez não, mas é uma técnica. O mesmo raciocínio vale para os métodos. Parece que há uma preocupação em descaracterizar e desconstruir, descredibilizar métodos avançados. Mas métodos avançados, professores, são apenas uma providência. Dentre tantas outras que você pode adotar na sala de musculação. É só uma. É uma estratégia. Na verdade, nem mereciam essa atenção negativa que recebem. Só para não deixar o nobre professor sem resposta, eu vou procurar aqui se tem algum vídeo com a variação de a fundo a qual me referi. Nessas horas a gente nunca encontra, mas deixe-me recorrer aqui a uma outra aula, por favor.